Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo e artigo. Hoje o assunto é um assunto legal, um assunto que tu vai curtir. Hoje vamos falar sobre alongamento antes da corrida, né? Você já deve ter ouvido falar em fazer alongamento antes do treinamento de força. Já ouviu falar que o alongamento prejudica o desempenho de força de forma aguda, momentânea? Agora a pergunta é, e na corrida, será que o alongamento pode prejudicar ou não? Então, vem comigo, vou te trazer um artigo bem legal. Deixa eu trazer minha tela aqui. Olha aí. O efeito do alongamento estático no custo energético e na performance de corrida. Olha lá. Wilson, 2010, artiguinho já há mais tempo, grupo americano. Olha só. E aqui tem vários conceitos interessantes para quem gosta da parte de fisiologia, entender um pouquinho mais, vem comigo. Tá? Então, assim, nós conseguirmos aproveitar a energia para desempenhar a tarefa que a gente quer, por exemplo, corrida, é fundamental, principalmente para atletas. O atleta tem que usar energia para transformar isso em desempenho, né? Não pode gastar energia em outras coisas. Então, o conceito de economia de corrida, né, vem desta ideia. Conseguir fazer uma mesma tarefa com menos energia. Então, por exemplo, você vai correr a 10 km por hora. Se você gastar menos energia, um atleta que gasta menos energia correndo a 10 por hora, comparado àquele que gasta mais, ele é mais econômico, ele tem vantagem sobre o outro, né? E esta é uma das principais variáveis quando se fala em atletas de performance. Quando se fala em pessoas comuns, atletas amadores, o VO2 máximo e outras variáveis tem muita importância. Mas em atletas parecidos com alto desempenho, a economia de corrida é fundamental para que se possa ter um bom desempenho. E a pergunta é, até que ponto os exercícios de alongamento pode prejudicar essa performance, né? E aí os autores trazem várias evidências, né? Primeiro, sim, que o alongamento ele tem uma ideia de melhorar performance e também reduzir risco de lesão. Bem, mas isso é verdade? Olha, em alguns exemplos, por exemplo, teste de 1 RM no leg press, sprints de 20 metros, saltos verticais, contrações isométricas e outros tipos de força, se percebe que o alongamento é prejudicial de forma momentânea, de forma aguda, certo? Inclusive trazendo um estudo que a flexão plantar diminuiu a força mesmo 60 minutos após o alongamento ter sido realizado. E isso se deve principalmente porque você aumenta a elasticidade desse músculo, você diminui a rigidez desse músculo e, consequentemente, ele acaba tendo que fazer mais força para puxar o teu osso e fazer as contrações musculares. Então, de forma geral, dentro da área do treinamento de força, a gente sabe que o alongamento não é uma estratégia interessante de forma aguda. E aí a pergunta é, e na corrida, será que a gente tem a mesma coisa? Então vem comigo, olha que estudo legal. Foi feita uma sessão experimental e uma de controle, tá? Basicamente, o que era? Os caras faziam 60 minutos de corrida, ou com alongamento antes, ou sem alongamento antes. Nesses 60 minutos de corrida, tinha 30 minutos de cada tipo. 30 minutos era um esforço a 65% da sua capacidade, tá? 30 minutos numa velocidade constante de 65% do VO2 máximo. E os outros 30 minutos era uma velocidade autosselecionável, que era performance. Conseguir a maior distância possível nos outros 30 minutos, certo? Então, se fazia isso, uma sessão era num dia feito com o alongamento, no outro dia sem o alongamento, de forma randômica, sorteada. E aí se mediu tanto o desempenho, né, a distância percorrida, como também o gasto energético. Então foram 10 homens de média e longa distância, 25 anos, 7% de gordura, o VO2 acima de 55, que corriam pelo menos 36 km por semana, no mínimo 3 meses, e que faziam provas maiores do que 5 km, tá? Então, num primeiro dia foi feito o teste do VO2 máximo, dobras cutâneas, frequência cardíaca, se estabeleceu a velocidade dos 65% do VO2 máximo, e nos outros dois, o segundo e o terceiro dia, foi feito o protocolo com alongamento num dia e sem alongamento no outro, de forma randômica, tá? 60 minutos na esteira, sendo que 30 minutos era a 65%, se mediu o gasto calórico. Entre esses 30 minutos e os próximos 30 minutos, se dava 2 minutos de intervalo para tomar uma aguinha e uma pequena recuperada, e depois se fazia 30 minutos em máxima velocidade que ele pudesse.
ele mesmo regulava a velocidade na esteira, o objetivo era alcançar a maior distância possível nesses 30 minutos seguintes. Frequência cardíaca e percepção de esforço também foram medidos. E qual era a diferença então? Um dia era com alongamento, outro era sem. Quando era sem, era 16 minutos sentados sem fazer nada. Quando era alongamento, qual era o tipo de alongamento? Então era o seguinte, 4 séries de 30 segundos de alongamento, em 5 diferentes exercícios. 4 vezes. Então cada tipo de alongamento se fazia durante 2 minutos. 30 segundos, 30, 30 e mais 30. Né? E aí se fazia 5 alongamentos. Alguns bilaterais, outros unilaterais, somente de um lado. Então, por isso que durou 16 minutos. Flexores plantares, extensores de joelho, flexores de quadril, glúteo máximo, toda a parte de membro inferior foi alongada, certo? E nos dias 100, então, se mediu, ficou sentado sem fazer nada. E ainda importante, antes e depois do alongamento, ou antes e depois de estar sentado, as pessoas mediram a cadeia posterior no teste sentar e alcançar, né, o banquinho de Wells. Vamos ver os resultados, então. Hábitos alimentares também foram coletados nesse período. Resultados, vamos lá, então. Está inscrito no meu canal? Vem comigo, então. Primeiro, melhorou a flexibilidade fazendo alongamento? Melhorou. O grupo que fez alongamento melhorou de 24 para 27, 3 centímetros, 2,5 centímetros praticamente. E o grupo que ficou só sentado ficou de 25 em 25 também. Então, mostra que o efeito agudo do alongamento aconteceu. Vamos lá agora. Distância percorrida, performance daqueles 30 minutos. O que aconteceu? Houve uma melhor. Quem correu sem alongamento teve 3,4% a mais de distância. Não alongaram, os caras percorreram 6 quilômetros, alongamento apenas 5,8. Né? Então isso dá uma diferença de 3,4 diferença. 8 dos 10 participantes tiveram prejuízo quando fizeram alongamento. E essa distância foi em torno de 200 a 500 metros de distância a menos, ok? Gasto energético. Gasto energético daquela primeira sessão de submáximo, a 65, né? Se correu a 10 km por hora em média, e o que se viu? O gasto energético com alongamento foi de 425 calorias, sem alongamento de 405 calorias, ou seja, houve mais gasto energético quando o sujeito fazia o alongamento antes. Ou seja, 8 de 10 participantes não foram econômicos, né? Variou de 7 a 47 calorias a quantidade de calorias que se gastou a mais por conta do alongamento, ok? Os gráficos trazem isso. Frequência cardíaca e percepção de esforço. A frequência cardíaca foi maior quando se fez o alongamento, tanto no esforço máximo como na corrida de performance. Aqui alguns dados, está aqui a frequência cardíaca, mostrando o gráfico na linha superior para quem alongou, aqui na seção de performance. A percepção de esforço, ela foi semelhante na seção pré-carga, submáxima, e na carga máxima de performance foi maior a percepção, tá? E era isso. Então, como discussão, o alongamento estático influenciou negativamente na rigidez do músculo e, consequentemente, na performance, né? Resumindo, então, fazer alongamento antes de uma prova de resistência, de 1 hora de duração, reduz a performance e aumenta o gasto energético, certo? Então, como aplicações práticas, se recomenda o quê? Não fazer alongamento antes de uma corrida, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia, mostrando que o alongamento, veja bem aí uma coisa importante, este alongamento feito desta forma, não se fala no artigo, não se falou em intensidade do alongamento, mas provavelmente uma intensidade muito próxima da máxima, com um volume relativamente grande. Fazer 2 minutos de alongamento para cada grupo muscular não é normalmente o que boa parte faz. Né? Fazer aquele alongamentozinho de 10 segundos, aquele alongamento mais suave antes da prova, não é disto que nós estamos falando. Se ele interfere ou não, temos que achar um outro estudo para comprovar isso. Mas este alongamento de 2 minutos de duração, dividido em 4 séries, em 5 exercícios, ou seja, 16 minutos de alongamento, este alongamento diminuiu performance, diminuiu o resultado na prática e aumentou o gasto energético. Né? Isso é importante que se diga e, consequentemente, acaba tendo prejuízo mais na frente. Tá bom?
Comenta aí comigo. E aí, tu alonga ou não alonga? Como é que é teu alongamento? É de boas ou é mais pegado o negócio? Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até mais.